E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Este não é um vídeo motivacional, sabe por quê? Porque motivação passa. Mas sabe o que não passa? Propósito. Mas eu também não vim aqui dizer pra você que você tem que ter um propósito. Isso você já sabe. Eu me chamo Mariage, sou professora e artista, e neste canal eu quero te proporcionar motivos para refletir sobre a sua vida e sobre coisas que estão no seu dia a dia e que às vezes passam desapercebidas. Então aqui eu quero que a gente possa ampliar a nossa consciência para poder viver melhor. Você sabia que o Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo e também o país com maior índice de depressão da América Latina? Segundo a OMS, 9,3% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade e a média global gira em torno de 3 a 4%, mas a gente tem mais que o dobro. E segundo a OMS, 5,8% da nossa população, infelizmente, sofre de depressão. Mas será que isso também tem a ver com o Brasil ser um país que é um dos que mais usa redes sociais? Sabia que 36,9% das pessoas aqui no nosso país usam mais de 3 horas por dia de redes sociais e 43,5% dessa porcentagem que passa mais de 3 horas em rede social tem ansiedade diagnosticada. Coincidência? Ao mesmo tempo que nosso país tem 5,8% de taxa de desemprego, segundo o IBGE. E no Brasil, 1 em cada 4 pessoas se encontra em situação de pobreza, ou seja, nós temos uma insegurança gigante. Ao mesmo tempo que uma instabilidade, um índice de criminalidade que é alto, muitas questões que vão somar para que a gente tenha aí um abalo da nossa saúde mental. Então não, você não é um caso à parte se você tem se sentido um pouco para baixo, tá? A gente está vivendo um momento bastante caótico no nosso país e já faz um tempo, né? A gente vive uma epidemia de vazio. E se tem uma coisa que eu acredito e quero que você também acredite, é que quanto mais a gente cuida da nossa mente, da nossa consciência, das nossas ideias, maior é a possibilidade da gente preencher esse vazio com a nossa presença. E eu quero que nesse vídeo você possa se preencher um pouquinho mais. Afinal, você vai continuar com você até o fim da sua vida. Então, que você possa ter momentos de satisfação e de prazer com você mesmo. Vamos para os motivos? Bora! Motivo 1. Em um mundo de 8 bilhões de pessoas, existe você. Você já parou para pensar na preciosidade da sua vida? A gente é tão pequeno e tão único. Você já parou para pensar na grandeza do universo? Só no nosso sistema solar, os maiores planetas são tão gigantescos que a gente não consegue mensurar. Você já se comparou o seu tamanho com Júpiter? Ou então com Saturno? Ou então com Urano? Ou até então com Netuno? Porque nós, planetinha Terra, estamos na 5ª posição. Ou seja, os outros planetas são muito maiores. E ao mesmo tempo a gente tá na 5ª posição, mas a gente não é lá essas coisas também tanto de tamanho não, viu? A gente é pequenininho se for comparar com os maiores planetas. E a gente é tão pequeno e tão único, tão miúdos e tão cheio de coisa, cheio de treta, cheio de questão. E a gente é tão precioso. Sabia que na corrida dos espermatozoides, sabe quantos espermatozoides são lançados? 200 a 300 milhões de espermatozoides. É muito. Que chega lá no útero, perto do ovário, temos aí entre 100 e 200 espermatozoides. E apenas um, a menos que você tenha gêmeos, vai fecundar o óvulo. Quantas possibilidades de existir no universo e na Terra? São tantas possibilidades e em meio a tantos encontros, os seus pais encontraram-se e puderam te trazer aqui na Terra para viver essa experiência, que não é nada fácil. Mas olha que preciosidade que é. E não existe ninguém nesse mundo igual a você. Motivo 2. A vida nunca vai estar resolvida. Schopenhauer, um filósofo alemão, nos ensinou que temos 6 etapas, que todo mundo passa por elas. A primeira é quando você deseja algo. Aí depois vem quando você sofre enquanto você não tem aquilo. Aí vem a etapa de quando você consegue. E na sequência você fica feliz. E depois você fica entediado, entediada. E depois você cria outro desejo. Bom,
No nosso cérebro, você já deve ter ouvido falar que existe a dopamina. Ela é responsável pela nossa sensação de movimento, de realização. Ela é ligada ao nosso querer, à nossa recompensa. E ela diminui quando você consegue algo. Como se o nosso cérebro ele tivesse sido feito para desejar e não se satisfazer. A gente tem dificuldade de cultivar a satisfação, a gratidão, o entendimento de que para ter tudo aquilo que você tem hoje, com certeza existiu um processo muito longo e que te exigiu muito para chegar até aí. E a dopamina ela também afasta o nosso senso crítico. Por exemplo, quando você se apaixona, você tá lá apaixonado, in love, a sua dopamina tá lá em cima. E aí aquela sensação de prazer, ela é gigantesca dentro de você. E o cérebro, ele tem a dificuldade de sustentar isso. Porque seria realmente caótico. O amor, ele é diferente da paixão. Ele não te traz aquela euforia, ele te traz estrutura. Mas isso demora. Só que na atualidade, o nosso cérebro está muito viciado em estímulos, em informação e em imediatismo. Isso faz com que a gente tenha ainda mais dificuldade de sustentar a satisfação. Como as coisas são, né? E aí agora a gente já vai passar pro motivo 3, que é você lembrar de agradecer. Sabe o que acontece quando o nosso cérebro agradece? A gente ativa uma área do cérebro que ela é relacionada a pertencimento, conexão e vínculo. Agradecer estrutura as nossas conquistas e nos lembra do que é real. E a gente lembrar do que é real faz com que a gente esteja presente no agora. Agradecer o que se tem, agradecer estar vivo, estar viva, respirar, estar aqui agora. Você que tá aí vendo esse vídeo, eu que tô aqui falando, fazendo esse vídeo. Agradecer permite que a gente esteja presentes no agora. E isso é uma das coisas que também nos faz se sentir mais vivo. Às vezes o que você busca lá fora pode estar aí dentro. Mas é questão de você saber aonde procurar. Porque a vida ela tá lá fora, mas ela também tá aí dentro. E fica até o final que esse motivo se relaciona diretamente com o motivo 7. E o motivo 7, pra mim, ele é o mais importante. Mas tudo no seu tempo. Motivo 4. Coragem pra sentir. Sentir dá trabalho. A dor dói, mas ensina. O desafio é árduo, mas ele faz a gente crescer. Às vezes a gente segura o choro, mas o choro alivia. A raiva organizada, ela pode revolucionar. E sentir todas essas emoções que às vezes são um pouquinho mais desafiadoras também é estar vivo, viva. Porque mesmo a crise mais pesada, o dia mais difícil, eles passam. O luto mais complicado, ele passa. O coração mais partido, ele passa. Às vezes demora anos, mas um dia passa. E se você precisar de ajuda, peça ajuda. Quando você pede ajuda, você permite que o outro participe da sua vida. Você já passou pela situação de um amigo, uma amiga te ligar e pedir a sua ajuda? Poxa, aquela pessoa tá confiando em você para que você possa ajudar ela. Olha só como engrandece a gente quando a gente vê que um amigo, uma pessoa que a gente ama, precisa da gente para se sentir melhor. Agora, troca o lado. Pensa os seus amigos, como eles vão se sentir bem se você também proporciona a eles para que eles possam estar presentes na sua vida e também, se for o caso, ajudarem você. Você não está sozinho, nem sozinha. Você teve a força de sair da barriga da sua mãe. Você tem a força de encarar os dias difíceis. E lembra que se o abalo é profundo, a reconstrução é ainda mais profunda. E falando em ajuda, passando para lembrar que este canal é muito novo e eu preciso da sua ajuda para que aqui a gente possa cultivar uma comunidade de pessoas que gostem também de refletir sobre as coisas. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, clicar no like e mandar aí para 2 pessoas. E vamos para o motivo 5. Motivo 5. Lembrar de comemorar. Quando a gente comemora, é comum que a gente sorria, né? E quando a gente sorri, sabe o que acontece com o nosso cérebro? Olha, esse vídeo tá cheio de coisas de neurociência, né? É que eu piro nesse assunto. Mas enfim, quando a gente sorri, o nosso cérebro entende que a gente está sentindo prazer, mesmo que a gente não esteja sentindo prazer. Então, se você está ali sofrendo mal numa situação muito complicada e você sorri, você meio que dá uma bugada no seu cérebro e você mostra para ele que você está sentindo prazer. Por isso que foi tão difícil
quando O Patati que e foi que Patatá aconteceu? não A gente apareceram teve um show naquele de show. Patati e As Patatá em pessoas só Atê. queriam sorrir. Chegou aqui, Eu amo essa calma, reportagem. Essa reportagem é maravilhosa. Todo mundo pagou R$ 15. Na hora, Patati e Patatá não E, apareceu. gente, perrengue vira história. Que a gente possa sorrir das histórias que a gente teve lá, que um dia foram muito difíceis de serem aí vividas, mas que hoje podem ser contadas dando risada. Sorrir te traz pro agora. E estar presente no agora é um ato de resistência em uma sociedade tão ansiosa, tão imediatista e com tanta necessidade de consumo. Sorrir é um ato de resistência quando o sofrimento tá bravo. E nisso a gente já vai passar para o motivo 6. Ritualizar a vida. A gente tem a ilusão que a eficiência que a gente tem hoje em dia nos faz ganhar mais tempo. Mas será que realmente a gente tem hoje em dia mais tempo? Ou a gente só tem uma lista de tarefas mais quilométrica, uma pressão ainda maior, uma situação de vulnerabilidade ainda mais complicada? Bom, os próprios índices que eu trouxe para vocês no começo do vídeo podem aí já trazer a gente para uma resposta, né? Por isso que a gente precisa voltar a ritualizar a vida. Você sabia que existe um dado do próprio IBGE que fala que as gerações atuais cozinham muito menos que as gerações anteriores? Porque para a gente poder fazer comida, a gente precisa de tempo, preparo, planejamento e de paciência. Ao mesmo tempo que as pessoas pararam de cozinhar, elas também aumentaram aí a sua quantidade de trabalho e o seu consumo de telas. Ailton Krenak nos lembra que a vida não é útil. E a gente tem essa mania de achar que a todo tempo a gente tem que estar sendo eficiente. E não. O ritual, o processo, ele traz símbolo, ele mantém tradições, culturas, e isso nos traz também a sensação de pertencimento. E lembra lá atrás, quando a gente estava falando sobre como o nosso cérebro se sente quando a gente agradece? Pois bem, a gente está novamente indo para um lugar de pertencimento, de estrutura, de identidade. E ser humano precisa se sentir pertencente e ritualizar a vida, fazer as coisas com calma, preparar uma refeição, arrumar a mesa. São pequenos rituais que nos trazem para o agora. O ritual, ele te traz para o agora. E o ritual, ele não tem o foco no objetivo, porque o que importa é o processo. Tudo, hoje em dia, se tornou imediato, mas a gente não tem como ser. Mas a gente se cobra como se a gente tivesse que ser. E Nego Bispo já nos lembra, nós somos o começo, o meio e o começo. Gente, essa camiseta aqui foi pintada por mim, tá? Inclusive ela está disponível, estou aqui vestindo ela para mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho artístico. E se você se interessou, o link do Instagram tá na descrição, vai lá para conferir mais um pouquinho do meu trabalho. E por último, e que eu me pego fazendo todo dia, graças a Deus, que é o motivo 7. Admirar a vida. Sabe o que significa a palavra admirar? A etimologia? Admi é para, e mirar, né, do latim, é maravilhar-se. Admirar, antes vinha de admirare, que significava contemplar com espanto. Eu tenho pra mim que admirar é a arte de você se surpreender com a flor que brota no asfalto, com a pipa que dança no céu, com a criança que dá risada na fila da lotérica. Isso é admirar a vida. A vida mora nos detalhes do cotidiano. E às vezes, para admirar o que está fora, a gente precisa silenciar o que está dentro. Ou o pensamento sempre no futuro, com as preocupações que a gente tem que fazer, ou o pensamento que volta sempre para o passado, com aquilo que não foi feito, ou aquele arrependimento, ou aquela culpa. E a cabeça não para, não silencia. E aí você não tá no agora, quando você tá ou no futuro ou no passado. E quando você consegue estar no agora, você consegue admirar ao seu redor. Você já deve ter tido aquela sensação de você estar no topo de um lugar e ver uma vista linda. A paz que dá. Quando você olha para o mar e você vê as ondas e você vê a água e você sente aquele cheiro de praia. Ou então quando você olha para o mato e vê o vento bater nas folhas das árvores e aquele barulhinho que faz quando uma encosta na outra. Quando você admira uma cachoeira e você vê a grandeza da força da água. Eu acredito que a gente também tem que aprimorar a nossa capacidade de admirar aqui dentro. Porque a gente também é natureza
Você já parou pra pensar que você é natureza? Quando você encosta no seu cabelo, você também está mexendo na natureza, porque você é a natureza. Para você admirar dentro de você, você também tem que silenciar o que tá aqui fora. É Zé Polvinho que fica falando da tua vida, as comparações que você faz com os outros que você nem percebe, a fatura do cartão que tá chegando pra vencer, a moça da Avon vindo te cobrar a dívida, é um bocado de coisa, é o caos que acontece ao nosso redor e que às vezes a gente precisa ignorar. Ignora um pouquinho o caos, ignora um pouquinho essa loucura que é a vida real. Lembra que você é único, única, cheio de coisa, que você não tá só, que você pode comemorar as pequenas conquistas e agradece. Sabe por quê? Porque se sua vida não fosse interessante, Zé Povinho não tava falando da tua vida. Porque se a fatura do cartão vem, é porque você está aí investindo em coisas importantes e creio eu que sejam importantes. E a riqueza vai chegar. E a moça da Avon vem te cobrar porque você sabe a importância de andar cheirosa, cheiroso. E isso é muito bom. Então, sim, temos a agradecer mesmo diante do caos. Agradeça as suas responsabilidades, porque com certeza um dia você sonhou em tê-las. Eu espero que esse vídeo tenha te proporcionado um momento aí de leveza, de reflexão. Eu espero que você saia daqui podendo agradecer, comemorar e se sentir mais feliz por saber que você é extremamente única, único e que não existe ninguém no mundo igual a você nesse universo tão vasto e cheio de mistérios. E se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar desses aqui que vão aparecer na tela. Se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo. Beijo! E não se esquece de ir lá no Instagram para conferir também um pouquinho mais do meu trabalho.